Hoje a TV Cidade de Taubaté recebe para entrevista um dos maiores jornalistas brasileiros. Eu falo do jornalista Saulo Gomes, que praticamente já passou por todas as emissoras do nosso país e hoje está visitando Taubaté. Saulo, 85 anos de idade e ainda labutando no jornalismo. Preciso. Por quê? Porque eu entendo que a nossa missão é muito importante. E até superar os limites que a natureza impõe, no caso, principalmente da nossa idade, eu acho que também a gente pode tentar e conseguir. Eu estou conseguindo. Eu costumo dizer, quando eu vejo alguns colegas em algumas reuniões, ou às vezes no nosso sindicato, eu vejo colegas mais ou menos da minha idade, que têm histórias até de mais atividades que eu os vejo assim cabisbaixos, decepcionados, tristes, decepcionados, enfim, com a vida. Eu sempre digo a eles, procuro dizer uma mensagem de alento. Vamos arribar, temos que levantar a cabeça, ainda estamos respirando, ainda temos fôlego, temos condição e experiência. Não temos o fôlego de antigamente, mas temos a experiência de sempre. Então estou com muito prazer, até porque hoje eu desempenho uma missão, creio que dentro do jornalismo, das mais nobres possíveis, que é divulgar o trabalho e a obra de Chico Xavier, não permitindo o que é comum no Brasil, que se esqueça, o brasileiro é muito dado a esquecer os seus vultos. E eu e minha mulher chamamos para nós uma responsabilidade, tentar perpetuar, se não perpetuar, esse já está perpetuado, a expressão não é correta, mas manter viva a imagem e a obra de Chico Xavier. Você marcou época aí com o Pinga Fogo, tanto na Rádio Tupi quanto na TV, e em especial essa entrevista que você fez com o Chico Xavier. O que mudou na sua vida a partir do momento que você teve contato com o Chico? Mudou até mesmo a noção de responsabilidade. Embora eu venha de uma escola de jornalismo, onde a responsabilidade era a coisa seríssima e muito importante de cada um de nós. Sabíamos guardar respeito diante de nós, respeitando ao público. Mas convivendo com o Chico Xavier, foram mais de 30 anos de convivência. A experiência da primeira entrevista em 68 completou agora 45 anos. E o Pinga Fogo a que você se refere, daqui a um mês estamos completando 42 anos de um programa que ainda é comentado e lembrado hoje no Brasil e em muitos países, né? Hoje ainda tem uma forma de homenagem que é um quadro, mas agora um quadro político da Rede Globo, né? Pinga Fogo. Exatamente, E o Chico e o Pinga Fogo, em verdade, era um programa, era uma tribuna livre, que só se prestava a entrevistar políticos. Por insistência minha, felizmente consegui, na época, convencer os diretores associados a levar o Chico ao programa. Com essa insistência, o resultado do programa, segundo os líderes espíritas, na própria história do espiritismo, que dizem os líderes que o espiritismo no Brasil se fala antes e depois, se mostra antes e depois do Pinga Fogo. Com este trabalho nós perpetuamos a história, não só de Chico, mas eu creio que demos um avanço muito grande no esclarecimento do que é o espiritismo, esta coisa magnífica, maravilhosa, que precisa cada vez mais ser muito bem estudada, né? Agora, quando você me pergunta o que mudou na minha vida, mudou a sensação de maior responsabilidade, o respeito pela verdade, a vontade de lutar e a certeza que o sofrimento e as desilusões que nós vivemos nos bastidores eram muito poucas diante da vontade de acertar. Qual é o que Chico sempre fez? Muita gente não sabe, e eu muito breve estarei contando no novo livro nosso, que vai chamar o Nosso Chico Xavier, quantas lutas e decepções o Chico teve. Superou a todas elas porque ele tinha uma missão e se conduziu dentro dessa missão até o fim de sua vida. É o que eu pretendo fazer no jornalismo. A mídia brasileira ela já mostrou tudo que tem que mostrar sobre Chico Xavier ou tem muita coisa ainda que precisa o povo saber? Não, ainda tem muita coisa para fazer. Se eu vivesse aí com tudo que eu conheci do Chico, talvez seja, desculpe o jeito de dizer, dos meus colegas, o que mais conhece um pouco a história do Chico, convivi com mais de 30 anos com o Chico, guardei dele segredos magníficos, alguns desses que nem os familiares e os mais íntimos de Chico sabem, vão ter a surpresa de ver documentado no meu próximo livro, que eu espero lançar esse ano ainda.
com tudo que eu vi, tudo que eu documentei, com todos os livros que existem aí, as milhares de entrevistas e reportagens e livros que têm sido publicados, assinados até por não espíritas, sobre Chico Xavier, a história de Chico Xavier é tão grandiosa que eu posso afirmar que vai ser muito difícil. Vamos ter alguns anos e muitos anos para contar quem foi Chico Xavier, principalmente a sua obra. E o seu relacionamento com o Chico foi tão intenso que você foi convidado pelo SBT para defendê-lo aí no programa O Brasileiro de Todos os Tempos, né? O maior brasileiro de todos os tempos. Como que foi fazer essa defesa tendo outros adversários importantes como Lula, Ayrton Senna, né? E outros mais, Irmã Dulce, por exemplo? Getúlio Vargas, Juscelino, Pelé, Niemeyer, Fernando Henrique Cardoso e algumas outras personalidades ainda. Princesa Isabel, figura da nossa história, e Santos Dumont, realmente foi uma coisa muito difícil, mas aí vem parte aquilo que eu estava respondendo a você. Mas a vontade de acertar era da ordem, a responsabilidade de defender o nome de Chico e a sua obra era tão importante que superou tudo, até um possível nervosismo que pudesse estar dentro de nós. Quero dizer, um grau de dificuldade, os programas foram todos ao vivo, nenhum de nós tinha nenhuma informação sobre o que ia ser debatido, o formato do programa. Quem me viu defendendo Chico Xavier, no programa com a Irmã Dulce, depois com a Ayrton Senna e o final com o Santos Dumont e Princesa Isabel, deve ter percebido que o formato do programa era totalmente diferente de um para o outro. Até isso era novidade. Um grau de dificuldade extraordinariamente grande. Mas a obra de Chico é tão grandiosa, o que ele deixou, o legado dele deixado para todos nós, para o Brasil e para o mundo, é de tal importância que inspirou o repórter a recordar alguns detalhezinhos. De verdade, eu apenas coloquei, felizmente, um tijolinho na edificação desta homenagem, que só faltava esta ao Chico. Depois de 512 anos do Brasil, saber que Chico Xavier é e será sempre o maior brasileiro de todos os tempos. Não haverá um outro programa como este. Saulo, com 56 anos de carreira, 57 já completadas. Que avaliação que você faz da evolução do nosso jornalismo, do jornalismo no Brasil? Tecnicamente evoluiu demais. Quanto ao resto, evoluiu bastante. É muito triste. Alguns, felizmente, alguns batalhadores, alguns repórteres brilhantes, alguns pouquíssimos repórteres investigativos, com envergadura, com coragem, com moral, com responsabilidade, procurando fazer um bom jornalismo. Mas existe uma coisa que eu costumo dizer nas televisões, que atribui em boa parte a responsabilidade pelas dificuldades que os colegas encontram hoje. Eu chamo de ditadura comercial nas emissoras de televisão. A preocupação com todos os segundos que precisam e devem ser comercializados prejudica em grande parte o trabalho. Mas então, em verdade, veja bem, eu sou do tempo que nós não tínhamos sequer. Eu estou em Taubaté e lembro bem que um dia houve um grande acidente ferroviário aqui na década de 60 e nós só tínhamos aqui próximo de Taubaté, e nós só tínhamos Taubaté como fonte de informação, porque aqui estavam todas as turmas. Isso, veja bem, em torno de 50 anos mais ou menos nessa história. Eu tenho 57 na profissão, era repórter no Rio de Janeiro ainda. Pois bem, foi na década de 60. Nós, para conseguirmos uma informação do que estava acontecendo aqui nesse acidente, eu tive que recorrer a um falecido companheiro meu chamado Rui Carneiro, da Rádio A Voz da América. Ele tinha ido da Rádio Nacional do Rio para a Voz da América dos Estados Unidos. Creio vocês que estão me ouvindo neste instante aqui no TV Cidade. Eu não consegui falar em Taubaté, desde as 5 da manhã, tentando falar por interurbano para cá. Aí ligamos nos Estados Unidos, a Rádio A Voz da América recebeu o meu telefonema e em torno de 15 minutos depois o Rui Carneiro ligava dos Estados Unidos e dizia: Saulo, o pessoal de Taubaté já está na linha para você fazer a tua matéria. Isto para ter uma ideia o que era o Brasil daquela época no que concerne comunicação. Hoje os colegas têm a internet, têm aí o satélite magnífico, o celular. Quer um exemplo? Vocês estão tomando essa imagem que vai para o mundo numa câmera com uma colega ali, o operador ali, você aqui me entrevistando. Essa entrevista, para ser realizada desta forma, quando eu fiz com o Chico Xavier, aquela primeira entrevista com o Chico Xavier, no dia 2 de maio de 68, nós tivemos um furgão
para 3 câmeras, com 9 técnicos, 8 técnicos e um motorista, para conseguir organizar e situar no vídeo 1h30 de reportagem com o Chico Xavier, para ter o sucesso que temos e a felicidade que o repórter tem 45 anos depois de estar contando essa história. Então, concluindo, evoluiu muito tecnicamente, mas infelizmente os colegas, em grande parte, hoje na imprensa brasileira, não estão sabendo usar esta força magnífica. E que fatores que levam a isso? Eu acho que o principal eu acabei de falar. Acho que o desencanto, talvez até seja desencanto dos colegas gerado por essa pressão que existe na área comercial, de não querer abrir muitos espaços, etc., né? E também falta de vontade, falta de carinho. Tem que ser rebelde. Jovem repórter, tem que ser rebelde. Cansei de contrariar a vontade de companheiros, cansei de contrariar a história e as ordens de serviço dos diretores. Não dá para contar tudo agora aqui na TV Cidade. Mas no meu próximo livro eu vou contar como foi feita a campanha do Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba, a pedido de Chico Xavier, e como eu fui proibido pela direção da minha emissora para continuar a campanha e a atitude que eu tive no ar, de rebeldia e denunciando que eu estava sendo proibido de fazer uma campanha em favor de aflitos do fogo selvagem. Sabe qual foi o resultado? Arrisquei jogar o emprego fora. A campanha prosseguiu e o maior hospital no gênero no país, para a alegria de todos nós, e principalmente os aplausos de Chico Xavier, que havia me pedido para fazer aquela campanha para a Dona Aparecida, a Conceição Ferreira, o resultado daquilo valeu a briga. Hoje não se faz isso. Hoje o não é o suficiente. E para concluir, quando eu quis fazer Chico Xavier no Pinga Fogo, eu recebi um sonoro não de todos os diretores associados. E 42 anos depois nós estamos aqui em Taubaté comentando o sucesso do Pinga Fogo. Você foi o primeiro jornalista caçado pela ditadura militar. Hoje você está vendo a juventude nas ruas, depois de muito tempo. Que análise você faz desse processo, né, de também ter lutado contra a ditadura e hoje o país aí com a democracia, com a juventude na rua? Eu acho que a maior de todas as lições, o Brasil está mostrando uma coisa fantástica ao mundo inteiro. Nós estamos vendo uma revolução para a qual não foram convocados os canhões, as metralhadoras, os supersônicos, os tanques de guerra, enfim, aí está a grande revolução da juventude brasileira, com a arma principal disso tudo, o sonho, a vontade de acertar e fazer um Brasil melhor. E já estão fazendo. Então, para a gente encerrar, um pinga-fogo em 5 perguntas. Do que você arrepende na carreira? De não ter tido tempo de fazer muito mais do que eu fiz. Qual foi a maior conquista? A matéria com Chico Xavier. Conselho para o jornalista? Coragem, audácia, independência, dignidade, respeito e a verdade acima de tudo. O que você espera do Brasil? Que ele cresça cada vez mais, com os seus políticos. Por enquanto, com a juventude na rua. E se você pudesse voltar e fazer alguma coisa que você não fez, o que você faria? Iria pegar um cartaz dizendo: o Brasil cresceu, o Brasil é nosso. Gente, esse é Saulo Gomes, um dos maiores nomes da reportagem investigativa, um dos maiores nomes da reportagem de campo do nosso país, que hoje está visitando Taubaté e concedendo essa entrevista para nós na TV Cidade Taubaté. Com imagens de Cláudia Mello, André Ferreira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil.